Você sabe o que que é parque tecnológico, você sabe que o Brasil tem vários parques tecnológicos, sabe que Brasília está construindo um parque tecnológico, não conhece? Então vamos conhecer tudo agora com o Ideraldo. Muito obrigado por ter vindo, obrigado pela sua presença aí, Ideraldo. Obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui contigo. É isso. Então, um parque tecnológico, o que que é um parque tecnológico? Bom, vamos lá. O Parque Tecnológico é um ambiente de inovação, né, que a gente chama. Ele é construído para poder fazer a conexão entre a universidade, que produz conhecimento, e as empresas. Hum, A obrigação de um parque tecnológico é que ele entregue para aquelas empresas que estão dentro do ambiente dele serviços que transformem essas empresas em empresas mais competitivas globalmente. Ou seja, as empresas que estão dentro do parque tecnológico, elas têm que ter um diferencial competitivo que passa por esse conhecimento que ela consegue absorver tanto da academia quanto do ecossistema que é gerado dentro desse parque tecnológico. tá, então a vantagem para a empresa estar no parque tecnológico é que ela está próxima da inovação, próxima da academia. Exatamente, ela está próxima da academia, que produz conhecimento, de outras empresas que estão inovando, com ideias inovadoras e de recursos, né? Tem Uhum, que ter também fomento. Então, ela tem ali o que a gente chama da tríplice hélice: é o governo, a academia e as empresas atuando junto, né? uhum. Essa tríplice hélice já ganhou mais uma hélice, que é uma quarta hélice, que é justamente a aproximação com os atores as entidades, né, as privadas sem fim lucrativo que atuam nesse segmento Hum, e que dão suporte para essas empresas. Então, o Parque Tecnológico ele reúne todos esses atores e ele consegue entregar esse diferencial competitivo para as empresas. uhum. É essa a obrigação dele. E por que, você falou do governo, mas por que que é vantajoso para o governo ter um parque tecnológico? Porque você ter empresas competitivas hoje no mundo é fundamental para qualquer país que quer se inserir economicamente, né? Ou seja, que quer ter uma pujança econômica, precisa ter empresas, precisa ter startups, precisa estar gerando unicórnios, né? Uhum, Então, é esse o desafio. Se você não tem empresas fortes, você não vai conseguir competir globalmente e as grandes empresas vão vir para cá e vão pegar o seu mercado. uhum. E o recurso vai para fora. E Então, se aí você não quer, desenvolve. exatamente, se você quer desenvolver, você precisa atrair recursos, você precisa trazer os recursos de fora para cá e você precisa ter empresas que consigam ir mundo afora e atrair ainda mais recursos para o desenvolvimento da economia local. Uhum. Então, isso ajuda até aos nossos talentos pararem de ir para fora, ficarem aqui dentro e se desenvolverem aqui dentro também. Exato. O Pacto Tecnológico tem essa missão também, em mudar a matriz econômica, né? Hum, Aqui no caso do Distrito Federal, o pensamento é justamente esse, quando se pensou o Parque Tecnológico daqui, de uhum, mudar a matriz econômica, deixar de ser uma matriz econômica voltada para o serviço público e passar a ser uma matriz econômica que desenvolve tecnologia, com empresas de tecnologia, com um ecossistema forte, com muitas startups, muitas empresas e um ambiente, né, que favoreça isso. uhum. E então você trabalhou no governo desenvolvendo alguns parques tecnológicos aqui em Brasília, ou aqui em Brasília, aqui no Brasil. No Brasil, especificamente, desde 2009, no Ministério da Ciência e Tecnologia, de 2009 até 2016, eu trabalhei na área que coordena parques tecnológicos no Brasil, no Programa Nacional de Apoio aos Parques e Incubadoras. Hum. Então, acompanhei vários Isso parques. desde quando? Ah, isso existe, assim, essa ideia de apoiar os parques tecnológicos é algo bem antigo. O Hum. CNPq já fala disso desde 1984, né? Caramba, antes de eu Mas, nascer. exatamente. Agora, como política, assim, como programa de parques tecnológicos, isso começa ali nos idos de 2004. Quando eu Hum, cheguei em 2009, né, já existia o programa. hum. Mas esse programa ele nasceu porque já existiam parques. Ah, já tinha sido implantado, Já então. tinham sido implantados alguns parques no Brasil. Hum, Então, tem parques mais antigos. O da UNB mesmo começou já na década de 80. Final da década de hum, 80, começou a se desenvolver a ideia de se ter um parque tecnológico. E na época que eu cheguei, tinha o CDT, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, uhum, atuando com esse papel de parque, né? Hoje eles têm o PCTec. E o CDT é a incubadora, né? É uma das estruturas de suporte desse parque tecnológico lá dentro da UNB. uhum, E existia aqui para o DF, desde 1999, a ideia de se criar um parque tecnológico, uhum, né? E esse parque tecnológico já tinha área definida, tem uma lei que criou o parque em 2002 e precisava se transformar isso de fato no anseio que existia, ou uhum. seja, criar esse parque, levar empresas para dentro desse ambiente, né?
Deve Então, ser muito desafiador conseguir atrair as empresas, desenvolver esse lugar. Quais são os desafios que um parque tecnológico, no seu desenvolvimento, ele passa? bom, ah, tem parques tecnológicos com duas características, eu diria assim. Hum, Tem parques tecnológicos que são urbanos, ou seja, ele já nasce no meio do tecido urbano, né, e tem a facilidade ali de já concentrar pessoas. E uhum, tem parques tecnológicos que são greenfields, ou seja, são projetos novos que vão ser implementados e que estão um pouco fora, digamos assim, da área urbana. e aí não teria infraestrutura, é isso? Exatamente. Então, Ah, para esses projetos novos, o desafio é ter infraestrutura hum, e fazer com que a academia se aproxime dele. uhum, Você levar gente para lá, porque o parque tecnológico é feito com gente. sim, O que é o produto de um parque tecnológico? Conhecimento. uhum, E conhecimento se gera a partir de pessoas. Né? Então, não adianta você criar um ambiente para comprar tecnologia, você tem uhum. que criar um ambiente para produzir tecnologia. Foi essa uma das razões, inclusive, quando eu saí do Ministério em 2016 para vir participar do desenvolvimento do Parque Tecnológico aqui de Brasília, Da da Biotic. Biotic. Aham. Por quê? Porque na minha visão, o que havia sido feito lá, que foi a construção do data center do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, é Aonde isso? no Biotic, Ah, tá. Uhum. no espaço do Parque Tecnológico. O parque se chamava Capital Digital nessa época. Hum, Então foi construído um data center. uhum. Esse data center trouxe a infraestrutura para esse ambiente. Só que um data center é algo hermético, fechado. Hum, E o data center ele consome tecnologia, ele não produz tecnologia. entendi. Então Então, acaba que não cumpre o propósito de não cumpre o existência ali. propósito de existência de um parque, do que é um parque tecnológico Aham, na sua essência, no seu conceito. entendi. Então, construir infraestrutura, pura e simplesmente, não faz do local um parque tecnológico. Aham. O que faz um parque tecnológico é você atrair pessoas, empreendedores que querem absorver as tecnologias que estão sendo geradas na academia e transformar em negócios inovadores e escaláveis. Uhum. Tá, e então você falou que você. Então foram dois momentos. Um momento antes onde você participava dentro do ministério para desenvolvimento de parques ou para Isso, construção a implantação de parques tecnológicos no Brasil. no Brasil. No Brasil. E, Nessa época, a gente tinha aproximadamente 2009 a 2016, né, inicialmente 25 parques tecnológicos estruturados no país, um pouco mais hum, de 25. Hoje, a gente tem mais de 55 parques tecnológicos já em operação. dobrou. Dobrou, mais que dobrou, né, esse Mais que dobrou. número desse período para cá. Aham, Então, isso graças ao quê? A política pública que existe de apoio e incentivo a isso. que maneiro. E uma das coisas que foi feito é que na Constituição Federal foi feita uma emenda constitucional a 85, em 2015, que colocou a palavra parque tecnológico lá na Constituição, dizendo que é obrigação do governo federal, dos estados e dos municípios apoiar esse tipo de ambiente, né, de estrutura Uhum. para o desenvolvimento das empresas. Que maneiro. Que legal, é importantíssimo. A gente sabe, concorda, né, que é importantíssimo. E a gente tem aqui no Brasil alguns parques que eles são referência. Assim, volta e meia aparece um parque aqui numa conversa que a gente tem, por exemplo, o de Recife, de Florianópolis e vários outros, né? Você falou que você trabalhou no desenvolvimento de alguns. Quais foram eles? Bom, o de Recife foi um deles. Eu Uhum. acompanhei a execução do maior convênio que o Ministério tinha com o Parque Tecnológico. Esse é o E, maior case do Brasil? Um e- dos maiores cases do eu Brasil, né? diria que é um dos mais importantes cases que a gente tem Aham. no Brasil de desenvolvimento do Parque Tecnológico, porque o Parque de Recife ele nasce em 2000, Uhum. né, exatamente no ano 2000. Hoje tem mais de 400 empresas instaladas lá no parque. Né, o parque gera mais de 4 bilhões de receita. Caramba. Então, Olha o a retorno. partir dessas empresas, um salário médio que é muito mais que o dobro da média do Recife. Então, você tem ali um conjunto de empresas Ano. ano. Ano, Isso, tá. é o faturando. Quanto que, eu não sei se pode falar esse número, deve ser público, né, esse número, Uhum. quanto que se gastou para construir esse parque? Bom, vamos lá. As informações que eu tenho da época, né, que eu fiz o Tá, acompanhamento, aham. né, Sem a- compromisso de estar com o até número certo aqui. isso. A gente tinha a gestora desse parque tecnológico, que é o NGPD, lá é uma Uhum. OS com Hum, contrato de gestão com o governo do estado. O NGPD conseguiu captar 350 milhões em projetos.
né? O projeto que eu acompanhava era o maior projeto deles, era um projeto de 32 milhões de reais. E quanto tempo para executar? Esse projeto foi executado, foi contratado em 2009, 2010, foi executado ali em 6 anos, até 2016 a gente praticamente já estava com a finalização da execução dele. Caramba, é impressionante o retorno, né? Então, assim, 350 milhões e aí, de repente, 4 bi anual. Imagino que o retorno de imposto disso para o governo deva ser ótimo, né? Deve já estar se pagando isso há muito tempo, só colhendo dividendos aí. O que eu posso te dizer é que a sociedade hoje lá no Recife entende a importância desse parque Uhum. tecnológico, ou seja, muda governo, pode mudar o que for, que não muda a lógica, a O proposta, o desenvolvimento. desenvolvimento, Uhum. aquilo que está construído. Ou seja, é um ambiente de referência no Estado, né? Ou seja, é uma política pública Uhum. de fato trazendo resultado e que a sociedade reconhece. Aham. Então, hoje, inclusive, o Ponto Digital atua, inclusive, em outros estados já. Hum. Aqui no Distrito Federal, inclusive, eles têm uma parceria com a Universidade Católica num programa para auxiliar a Católica a fazer residência na área de tecnologia da informação. Então, eles estão conectando com as empresas para que os alunos formados lá na Católica ingressem dentro das empresas parceiras do Olha projeto. aí, atraindo talento. Tá Exatamente. trazendo, tá atraindo talento para a cidade. Para a cidade. Caramba. E isso um projeto de referência que eles já Uhum. fizeram lá em Recife, que deu muito certo e que está chegando aqui no Distrito Federal por meio dessa parceria. Então, os parques tecnológicos têm esse trabalho, né, Aham. de incentivar o desenvolvimento. E isso a partir, assim, a estrutura de um parque tecnológico, ele tem que ter uma gestora. Uhum. Então, esse desafio de construir a gestora no melhor modelo para o desenvolvimento do parque foi o que eu enfrentei quando cheguei em Brasília. Hum. Tanto que o Biotic, o nosso modelo aqui, é um pouco diferente do de Recife. Uhum. Porque Recife, o parque foi implantado numa área que já existia. Uhum. Era a ilha ali do Recife, uma região que estava degradada, que estava, digamos assim, ocupada. Largada, assim. Exatamente. Então, os Ah. prédios estavam abandonados, era Caramba. uma área tombada, do Aí patrimônio fica histórico. feio, fica aquela coisa Fica largada, perigoso, as pessoas não perigoso. querem ir porque a marginalidade está por ali, né? Então, Então teve que fazer um trabalho de recuperação desse espaço. exatamente, foi o que eles fizeram. Eles Que fizeram legal. todo um trabalho de reorganização, digamos assim, do Uhum. espaço e que conseguiu atrair as empresas Por isso você falou que são, 2 modelos diferentes, né, um que diferentes. já está ali no centro urbano e o outro que não, que é o caso da Biotic. Exato. Ali eles Aham. já tiveram uma vantagem, ou seja, já está ali, a infraestrutura já está, digamos assim, construída. Mas Uhum. eles tiveram que revitalizar os prédios. Não, imagina o trabalho social para isso, de Ex- retirar as pessoas, mudar e fazer mudar aquela, percepção do propósito daquele lugar, não deve ser simples. Não é fácil. É. E a gente tem um desafio para fazer. No Hã. lugar, inclusive, aqui onde a gente está, que é no setor comercial sul. Uhum. Então, Brasília tem a possibilidade de trazer esse modelo para cá e fazer aqui no setor comercial o que foi feito lá na ilha do Uhum. Recife, né? Ia ser muito interessante mesmo, porque aqui a gente vai sair à noite e é perigoso, tem que estar preocupado. Muito mais se tiver com algum equipamento, uma câmera, alguma coisa assim que é mais caro, tem que vai um grupo junto sempre, então realmente é um desafio isso. Uhum. Aqui na Biotic você falou então que tá, vamos para a Biotic rapidinho, eu quero saber dos outros parques tecnológicos, mas já falou que o desafio é que a área não está construída. Isso, aí Tá. você vai construir do zero. Do zero. É um lugar super premium, né? Assim, do lado de Brasília, do lado do Noroeste ali, um terreno bem grande. Uhum. Mas hoje eu vejo uma dificuldade ali, que é a falta de transporte público, de lugar para alimentação. Mas vejo também que alguns prédios já estão sendo construídos. Como que está sendo esse desafio? Bom, o desafio ali, como eu falei, assim, construir do zero, você precisa primeiro estruturar tudo antes. Então, toda Hum. a modelagem do parque tecnológico aqui, ele levou em conta algumas experiências internacionais que já existem na Hum. estruturação desse tipo de ambiente que permite que ele seja sustentável. Hum. E o desafio era criar um parque tecnológico que não dependesse exclusivamente de recurso público. Hum. Então, para isso, na modelagem do Biotic, foi pensado trabalhar com fundos de investimento, Ah. ou seja, atrair capital privado para esse processo. E Isso na construção da infraestrutura. isso, Tá. exatamente, na construção da infraestrutura, mas também no apoio ao desenvolvimento das empresas. Uhum. Então, a ideia é que o Biotic tenha, além do fundo de investimento imobiliário que foi criado
para fazer a construção da infraestrutura do parque, um fundo de participações, em que ele apoia as empresas a desenvolver os seus negócios, Hum. né? Então são dois fundos ali dentro da Biotic. Exato. Tá. O imobiliário já está constituído e já está em operação e Uhum. está nesse trabalho de captação das construções. Uhum. Já fez parceria com o World Trade Center. Que é o próximo que vai sair lá, não é? Exatamente. Como que tá esse projeto? Bom, esse projeto assim, tem uma área específica lá do Biotic que cuida, boa parte disso tramita em sigilo por causa do tipo Uhum. de Sim, só o que você negociação deve que falar. é. Assim, o que eu posso falar é do que já está público Aham. e disponibilizado, né? Aham. Ou seja, a parceria já foi firmada, a área é uma área de 85 mil metros quadrados, né, de Caraca. construção. O World Trade Center já tem o projeto feito, já tem todo o custo do projeto, né? Já tem, inclusive, autorização para construção, porque já tem licenciamento ambiental, 85 mil metros 85 mil metros quadrados. de área construída. Isso, nós estamos falando de um investimento aí de aproximadamente 800 milhões de reais, Caramba. que vai ser realizado pelo grupo. O World Trade Center ele tem mais de 300 unidades no mundo, né? Uhum. Então é como um shopping center. Ele tem ali as empresas que são âncoras desses World Trade Center, que Uhum. na hora que o World Trade Center for construído e implantado em Brasília, elas virão para esse ambiente, conectando Brasília com todo mundo, com essas empresas que estão espalhadas mundo afora. E quando que quando que vai começar? Eles já falaram de início de construção e data de término? Eles vão entregar em etapas? Como é que tá isso? Está numa etapa de desenvolvimento da parte de infraestrutura, porque tem parte da infraestrutura que o parque precisa entregar para quem está vindo. Hum. Então, está nessa etapa. Primeiro, a Biotic vai ter que construir, então, uma parte. Uma parte de infraestrutura, de entregar ali o arruamento e coisas do tipo, para que aí os parceiros consigam fazer o desenvolvimento. Então, está Uhum. nessa etapa ainda de ajustes finais, mas a perspectiva é que o ano que vem Comece a comece construção. a subir prédio. Caramba. E tem data para ficar pronto? Bom, 85 mil metros quadrados é algo grande, chão. entendeu? As primeiras etapas, a estimativa é ficar pronto em até 3 anos, Uhum. né? Então, 3 anos das primeiras etapas. das primeiras etapas desse maneiro. projeto e já construído. Mas tem outros projetos em andamento também, como o campus da Faculdade de Tecnologia da Universidade do Distrito Federal vai ser lá, e dentro do Biotic já tem um projeto feito e que está aí na etapa final de definição da contratação, de como que ele vai ser contratado. Uhum. Então, vai funcionar o campus de tecnologia lá dentro, aproximando justamente o que eu falei aqui do Que Parque é uma outra Tecnológico. área. Dentro da área Dentro do do Biotic. parque. A área do Biotic como um todo são 121 hectares, são 1.210.000 metros quadrados. Tá. E a área que está no fundo de investimento são 96 hectares, 960 mil metros quadrados. Então, tem uma parte que já existe, que é o data center do Banco do Brasil e da Caixa, que está construído. Tem ali... Quem não conhece, tem já. São 3 prédios que tem lá, não é isso? Tem esse do Data O Center. data center, Aí tem o edifício de governança do Biotic, que tem 2 blocos. Uhum. No bloco A está o BRB Lab, o laboratório de inovação do BRB, e no bloco B tá os atores que compõem ali o ecossistema. A galera lá. Tem Sebrae, Coty, tem o Brasil cowork Startup, do Sebrae, tem aceleradora Cotidiano, tem... a Apollo está lá, que é essa camisa deles, inclusive, a bacana, é startup. uma startup muito interessante, De eficiência energética, está lá. muito bacana, assim, que eu recomendo quem quiser conhecer o Biotic, é uma das startups a ser visitadas. Eu acho que vale a pena, né? Quem não conhece o Parque Tecnológico, vai lá dar uma olhada como é que tá e, assim, dá para ver o descampado do tamanho da oportunidade que é lá. Você falou da UDF, que está construindo lá, quantos metros quadrados que eles estão construindo lá? O projeto inicial é de 20 mil metros quadrados, a área total, se eu não me engano, aproximadamente 60 mil metros quadrados. Caramba. É tudo muito grande, né? É muito grande. Quando você fala é quase 1 milhão de metros quadrados de área construída. É um bairro inteiro. Isso, nós estamos falando de 20 mil pessoas dia dentro desses ambientes, desse espaço, quando o parque estiver completo. Nossa estimativa lá inicial, quando a gente contratou os estudos para o desenvolvimento do parque, é de 15 a 20 anos para a implantação dele. E isso tudo foi feito, a gente fez uma contratação da Ernst Young, que é uma consultoria internacional para o desenvolvimento dos projetos. E essa análise de tempo foi feita considerando qual é a velocidade de construção de parque tecnológico. Tem um índice para isso, tá? Entendi. Para se tiver no índice, 20 anos vai estar construído. Exatamente. Mas todo ele? Todo ele.
Caramba, ele. arrochado esse prazo aí. Assim, eu acredito que havendo recurso vai até mais rápido, tá? É. Então, se você olhar aí a experiência, quem é que está por trás de todo esse projeto? A TerraCap. Hum, A TerraCap que comprou a ideia do Biotic, que né? maneiro. E isso a gente construiu lá em 2016, quando mudou o nome do parque, ele foi, digamos assim, relançado, né? Uhum. Com esse nome Biotic, a gente trouxe a biotecnologia, né? O bio, que Aham. agora é bio de Tem- vida, para aham. dentro desse parque tecnológico, que era um parque só de TI. E passa, Inclusive, é um das próximas ondas de tecnologia que vai vir é essa. isso, justamente, Agora, depois de IA, deve ser a próxima grande, é, deve ser jus- biotecnologia. justamente por esse entendimento, né? Aham. E também pelo conhecimento do que é o ecossistema do Distrito Federal. Uhum. Você está Onde, falando das agros, das empresas de. exatamente, onde, Aham. onde a gente tem mais mestres e doutores formados aqui no Distrito Federal, nas áreas biológicas, tá? Uhum. A Embrapa tem 5 centros de pesquisa aqui no DF, Caraca. mais a sede dela. São mais de 2.000 pesquisadores atuando nesse tema. E a Uhum. gente tem, qual é o diferencial competitivo que o Brasil tem em relação ao resto do mundo? Uhum. É no agro. Aham. É no agro que a gente é internacionalmente reconhecido pela nossa capacidade de desenvolver tecnologia e de gerar, né, Aham. riqueza, ou seja, gerar produtividade para o mundo Pro inteiro. mundo. Então, não faria sentido Brasília ter um Não parque estava explorando isso. tecnológico que não unisse essa Aham. capacidade de desenvolver tecnologia e soluções para o agro, eh, e olhando aí uma dor que o mundo tem, né, que é de alimentos. Aham. Então, faz todo Faz sentido. todo sentido. Muito legal. Tem mais algum projeto que já está em andamento, além desses dois que já foi anunciado, que a gente Tem, pode saber? tem também uma parceria com o Sinfor, que é o Sindicato da Uhum. Indústria de Informática. Esse também já está anunciado, já tem o contrato assinado. Vai ser desenvolvido um distrito de TI Hum. dentro desse ambiente do parque. O que que é um distrito de TI? Vamos lá. É um ambiente para levar as empresas de tecnologia da informação para estarem juntas desenvolvendo projetos, negócios, ou seja, para sediar as empresas. É um hub É um para as hub empresas. de TI, né? Ah, que Então massa. vão ser alguns prédios, tá? Aham. Não é uma área pequena, aproximadamente também 60 mil metros quadrados, em que Caraca, é tudo muito é grande. tudo sempre grande. Que massa. Não, e para você entender a dimensão disso, o prédio hoje de governança do Biotic, que quem chega lá já fica assim impressionado, né, pelo Aham. que está já construído, ele tem 9.600 metros quadrados. A gente arredonda para 10 mil metros quadrados. Aham. Mas você pensar assim, 10 mil metros quadrados é aquilo ali, São os dois, mas os dois os juntos? os dois blocos Caraca. juntos dá 10 mil Dá metros. 10 mil. Então um vai ter 85, que é 8 85, vezes e meio, o outro vai ter 60 60 mil metros quadrados, metros que é 6 quadrados vezes o tamanho daquilo que a gente tem ali daquilo, e esse do Sinfor, né? do Sinfor. Também 60 mil Também metros. 60. Né? Aham, Então, ou seja, nós temos academia ali, gente aham. qualificada, sendo formada e preparada para essa área. A gente tem as empresas de tecnologia no hub do Sinfor, né, nas estruturas que vai estar lá no distrito de TI. E a gente tem o World Trade Center que engloba tudo. O World Trade Center vai ter centro de convenções, hotelaria, vai ter Ah, offices, escritórios, vai ter inclusive residencial, ou seja, as pessoas vão poder morar lá. hospedar, morar lá, alugar um espaço para poder ficar e tal. Que Então, massa. que é o conceito do Parque Tecnológico aqui de Brasília, que é o Ah, Work, Live and Play, para as pessoas poderem trabalhar, se viver ali. divertir Aham. e morar. É um pouco do que o Google, o Facebook está fazendo. Eles criaram um espaço próprio deles lá numa cidade. Eu acho que. Eu não sei como é que está esse projeto, mas é como se fosse algo assim também. Então, Me parece bastante. isso, parece porque quem projetou a expansão do campus do Facebook é o mesmo que projetou Biotic. É um Caramba! arquiteto italiano chamado Carlo Ratti, Aham. né? Quando a gente contratou a Ernest Young, a Ernest trouxe o professor Carlo Ratti, que é diretor do Laboratório de Cidades Sensíveis do MIT. Caraca. Tá? Ele desenvolveu expansão do campus do Facebook, o Distrito de Inovação de Boston, Parque Tecnológico de Guadalajara, Parque de Inovação de Milão, né? Parque da Ferrari. Então, assim, ele tem vários projetos de renome mundial, Uhum. né? E aí aproveitar o gancho,
Isso foi graças a uma das coisas que a gente colocou como condição para o desenvolvimento do modelo do parque, Hã. a exigência de que ele tivesse um conceito de cidade inteligente. Aham. Cidade inteligente tem que ter. Exatamente isso, ou seja, É o futuro. a gente colocou isso no termo de referência da Uhum, contratação da Ernest, de que o parque tecnológico ele precisaria ter esse conceito. E aí, uhum. quando a gente juntou o conceito de parque tecnológico com esse de cidade inteligente, ele virou um distrito de inovação. Ou seja, esse ambiente que vai ter pessoas morando, né, até um terço da área do parque está reservada para residencial e o restante para esses ambientes. Ou seja, você vai ter a universidade, você vai ter as empresas, grandes empresas, você vai ter todos os serviços que precisam para atender as pessoas que vão estar naquele ambiente, para que as pessoas não precisem sair. Então, Uhum, todo o conceito urbano dele, inclusive, é para que você ande dentro do parque, são 6 praças temáticas, e uhum. você vai por corredores urbanos se conectando a todos os ambientes. E toda a mobilidade interna dele é mobilidade elétrica. Hum. E nós estamos falando de edificações com telhado verde, fachadas inteligentes com captação e geração de energia. Então, tem todo um processo inovador de construção desse parque tecnológico, que é o diferencial que o Biotic tem em relação, digamos assim, a qualquer outro ambiente já construído no Brasil. Caraca, eu já quero estar lá. Já tô vendo assim, pô, tem que participar. Falou tecnologia, é o que a gente gosta, né? Então, cidade inteligente, tecnologia, inovação e tudo isso no mesmo lugar. Tem uma maquete muito legal, né? O projeto que você está falando é aquela maquete que está lá exposta na Biotic. Exatamente. Aquela maquete lá, ela traz o desenho que o Carlo Ratti fez com a equipe dele, né? Desenvolveu para o master plan do Parque Tecnológico. É. E aí esse master plan, ele já está aprovado, o projeto urbanístico no Complan, aqui no Hum, Distrito Federal, e permite que seja construído e implantado. A Biotic é a empresa gestora desse Parque Tecnológico, uhum, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da construção do que é a Biotic. hum, Biotic é uma subsidiária da TerraCap, como eu uhum, falei, a TerraCap, né, que, digamos assim, ela que empreende, é a empresa que desenvolve os projetos de Brasília, uhum. criou o Sudoeste, Noroeste, Águas Claras, É, então, quando vai ter qualquer área nova, é a TerraCap é, que está é que ali está por desenvolvendo. trás. Só que Aham. no Biotic é um novo conceito. Hum, Ao invés da TerraCap vender terrenos, foi criado um fundo de investimento em que a TerraCap participa do negócio. hum. Então, ela aportou o terreno na Biotic e a Biotic aportou o terreno no fundo de investimento, um terreno que foi avaliado em 990 milhões de reais. 990 milhões de reais. Exatamente. E isso já aconteceu, então? Já, isso Já, já está não está feito. mais com a TerraCap, nem com a Nem com a Biotic, Biotic. Está no tá fundo no fundo. e o fundo, Pô, então andou muito. isso, o fundo existe, está registrado na CVM, chama Uhum, Fibiotic. E tem uma gestora que fica lá na Faria Lima, em São Paulo, hum, que é responsável por fazer a captação dos recursos e o desenvolvimento desses projetos, conversando com o privado. Então uhum, a gente deixa de ter uma lógica pública em que eu tenho um ente público, eu tenho obras públicas, como foi a construção, por exemplo, do edifício de governança do parque, que levou 4 anos, e passo a ter obras privadas, aí é que, outra, que é outra velocidade de outra velocidade. construção. O Aham, dinheiro que vem para a construção é um dinheiro privado. uhum, E aí a gente tira as amarras ao criar esse fundo imobiliário, porque ele segue uma lógica uhum, de mercado de capitais. sim. Então, os parceiros que estão vindo estão negociando diretamente com o fundo, como é o caso do World Trade Center, e eles que vão desenvolver e construir os prédios que eles vão estar gerindo Isso dentro é do muito parque interessante. tecnológico. Muito interessante porque o capital privado ele vai aportar a verba, mas ele vai querer que se desenvolva. Então, menos risco de um elefante branco aparecer ali. Na verdade, ele vai botar o dinheiro e vai querer trazer a maior quantidade de pessoas para estarem ali dentro e valorizar aquele imóvel, aquele Exato, espaço. até porque assim, o fundo ele tem uma obrigação de dar retorno para os investidores. Uhum. Então, a Biotic, ao colocar o terreno dentro do fundo, ela é uma investidora. Então, Aham. ela cobra do gestor do fundo que ele Sim. entregue o resultado. Aham. Então, tem uma taxa interna de retorno, uma TI, já estipulada que ele precisa alcançar. Uhum. Então, em todas as negociações, ele está objetivando o quê? Alcançar aquele, trazer recursos para poder cumprir aquela missão que foi dada a ele, de tem que construir os prédios precisam funcionar, precisam atrair os parceiros e precisa dar rentabilidade para o fundo
para que cada um receba a sua parte ali do que foi investido. Muito massa isso. Pô, fundamental, eu acho que para um projeto dessa magnitude dar certo, né, ter a participação de todos os agentes. Mas duas dúvidas que eu fiquei. Uma, como que foi pensado na arte com a inclusão desse processo? Se existe alguma coisa... você falou de algumas praças, eu fiquei pensando assim, será que tem espaço para shows, para evento, para alguma exposição de arte ou alguma coisa nesse sentido? Foi falado alguma coisa sobre isso? Sim, sim. O desenho, né, dessas praças são praças temáticas. Hum, Então, por exemplo, tem uma praça central que foi pensada para, nós vamos ter aqui drones, nós vamos hum, poder ter aqui que massa. eventos também. A gente tem praças que é mais para esportes, então Hum. tem uma A área de praça. esporte, então, também está contemplada Isso, ou nesse seja, projeto. que é voltada, por exemplo, para novas tecnologias nessa Uhum, área, né, de esportes. Então, é bem bacana porque, assim, tem tema, cada uma tem um tema específico uhum, e se conecta dentro dos clusters, né? hum. Porque o desenho do parque ele foi pensado em clusters, E qual... sem perder a visão original de Brasília das superquadras, digamos assim. Aham. Só que com essa filosofia que eu falei do Work, Live and Play. Diferentemente das áreas aqui que é só residencial ou Uhum, só comercial, lá você tem um mix de uso em que você vai ter tudo compartilhado dentro da mesma quadra. uhum. Caraca, que interessante. Você falou desses clusters, então, mas quais são eles? Você sabe dizer quais são eles? Bom, são Foi 19, mal, tô te pegando de calça curta aí, várias... são 19 clusters, eu não vou conseguir lembrar Lembrar... de Aham. todos, mas tem, por exemplo, o cluster da universidade, Hum, da parte acadêmica, né? uhum, Mas é que eu falei, é mix de uso, então não necessariamente vai ser só ali que vai ter a universidade, aham. mas tem um cluster específico que foi pensado para isso. E Entendi. nesse cluster da universidade vai ter também, por exemplo, residência para os estudantes, vai Hum. ter cafés, vai ter espaço para essa comunidade se encontrar Uhum. dentro dessa quadra, digamos assim, né? Esse é o mais importante, né? O Isso. espaço que elas se encontram é onde tem a troca, é onde o ecossistema se É. desenvolve, né? É. Por E favor. aí tem o cluster de TI, por exemplo, Uhum. né? Ah, Que é tá. esse que já está pensado e desenvolvido. Tem um cluster que ele chamou de co-co-co, que é co-criação, né? Co-work, co-living, co-share. Hum, Então, um cluster onde você vai ter ali juntando toda essa pegada, digamos, de criação, de criatividade, de desenvolvimento de economia criativa. que Então, massa. esse é um desenho. Tem um cluster que é voltado para o agro, Uhum. né? Pensando em juntar a Embrapa Aham. com os atores que compõem esse ecossistema. Então, tem para cada espaço, digamos assim, cluster, um tema, digamos, pensando numa âncora para esse ambiente, Uhum. né? Pô, muito, muito interessante. Aí minha última dúvida que ficou do espaço e as startups nesse espaço? Como que a Biotic enxergam as startups, a participação delas? Bom, no que foi planejado e pensado, a estimativa é que você vai ter ali entre 35 e 40 empresas âncoras e Uhum. mais de 800 startups, Caramba. só dentro do parque do Biotic. Uhum. Nós estamos falando aí de 2 vezes o que tem no Porto Digital, Que é né? um Que sucesso, já é um então. sucesso, que já é uma referência, né? E aí, voltando na questão quando você tinha perguntado dos parques tecnológicos, né? Aham. Eu citei o exemplo do Porto Digital, que é uma referência nacional por essa capacidade de desenvolver, né? E eu diria isso foi muito possível porque eles primeiro organizaram a gestão. Hum. A primeira coisa que eles fizeram foi formar equipes de pessoas capazes de gerir projetos. Uhum. Tá? Então, essa competência, assim, em nenhum parque do Brasil eu vi ela tão bem trabalhada quanto lá no Porto Digital. Por isso, eles conseguiram captar mais de 30 projetos. Uhum. O projeto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o convênio era o P30, ou seja, era o projeto 30 deles, Aham. e mais de 350 milhões para investir nessa infraestrutura. Então, foram capazes de criar novos prédios, levar para dentro, por exemplo, o centro de desenvolvimento da Fiat Chrysler, na época era FCA, hoje é Stellantis, né? Hum. Para dentro, tá lá dentro do Recife.
criaram vários projetos, por exemplo, aquelas bicicletinhas que a gente via por aí, foi Uhum. financiada dentro desse convênio de desenvolvimento da plataforma, as bicicletas compartilhadas, né, que você Aham. libera pelo aplicativo. A gente fez Aqui em projetos. Brasília hoje tem algumas, né? Então saiu de lá. Isso. E o primeiro projeto, aquelas bicicletinhas do Itaú, que o pessoal Aham, chamava, né? era. Era justamente, nasceu de uma empresa lá dentro do Porto Digital, que foi apoiada dentro desse convênio para o desenvolvimento da tecnologia. Uhum. E aí foi desenvolvido também compartilhamento de carro elétrico. Então, várias outras tecnologias saíram a partir desse apoio que o Ministério da Ciência e Tecnologia deu lá para o desenvolvimento do parque. Foi criado lá um estúdio também de gravação para fazer com que, para atrair os produtores, né, locais para o desenvolvimento. Eles iam para São Paulo para poder fazer o fechamento do filme. Você fala assim, a gravação, você grava em uma semana, duas, um filme, mas Uhum. você leva Pós-produção é loucura. 6 meses, 8 meses para poder colocar isso na rua, porque você precisa fazer todo um trabalho que Uhum. dependia de estúdios, de horas de estúdio, de desenvolvimento. Então, tudo isso foi montado lá para crescer, para o parque ir além da tecnologia da informação, Aham. caminhar também para a economia criativa, né? Que é outra também a Ah. área que é importante que um parque tecnológico esteja atento, porque é o futuro, Ah. né? O que que o parque vê de futuro na economia criativa? Bom, nós estamos aí digamos assim, num paradigma, né? Numa mudança, né? Porque a inteligência artificial vai mudar a forma como a gente interage. Aham. E vai mudar a forma como as coisas são, ou seja, aquilo que é repetitivo vai ser dominado, Banal, né? É. vai ser dominado por inteligência artificial e não vai precisar um ser humano ali fazendo, Uhum. né? Cada vez mais isso, a gente tem aí o desenvolvimento da robótica também, eh, o uso, né, de robôs para poder substituir os homens Uhum. em várias atividades, principalmente atividades de risco, mas isso vai crescer e o que vai sobrar para o ser humano? A parte da criatividade, o atendimento, aquilo que só o humano é capaz de fazer, né? De se Aham. sensibilizar para poder fazer uma entrega para quem está ali. Então, a minha visão é que a economia criativa ela precisa ser abordada porque ela vai ser a economia do futuro. Aonde vai ter mais pessoas trabalhando, vai ser nesse segmento, né, Caramba. de criação, de arte, de música. Até música hoje a IA consegue fazer, desenvolver, até Aham. filmes, né? É. Mas assim, não substitui a criatividade, né, do ser É. humano no desenvolvimento dessas coisas. Pô, fico muito feliz de ouvir que isso está sendo pensado antes da construção. Geralmente não é assim que se pensava, antigamente não era assim que se pensava, né? Ou eu achava que era assim que não se pensava. E agora se pensa em economia criativa, em desenvolvimento de comunidade, música, arte, esporte. É, que maneiro, assim, esse é um Brasil que eu acredito. Fico animado de ouvir que existem esses tipos de projetos dentro do governo e principalmente esse da Biotic que está acontecendo aqui no nosso quintal, né? Eu toda semana estou lá na Biotic, vejo a movimentação que está acontecendo. Realmente as pessoas estão afim, é um espaço que está sendo desenvolvido, já começaram, né, os prédios, já tem alguns prédios lá, já dá para trabalhar lá. Está sendo feito um trabalho muito maneiro. E você falou de outros parques que você trabalhou também. No desenvolvimento, talvez não tão profundo quanto esse, Uhum. né? É, É, ah, assim, eu acompanhei, por exemplo, a gente tinha projetos apoiando o Parque Tecnológico no Paraná, da uhum, PUC, lá em Curitiba, né, mais os laboratórios deles para o desenvolvimento, principalmente na área de saúde. O Parque de Londrina, uhum, a gente apoiou a construção da edificação que ia receber toda a estrutura do parque de lá. O Parque Tecnológico de Pato Branco, uhum, no interior do Paraná, assim, é uma cidade que vale a pena conhecer aham. pelas empresas que estão saindo de lá, pelo desenvolvimento que tem. É mesmo? Assim, é uma cidade com menos de 3% de desemprego. Caraca, menos 3% de Menos de desemprego. 3% de desemprego. Isso por quê? E um crescimento assim, eles cresceram mais de 20 vezes a arrecadação municipal durante esse período aí de desenvolvimento do parque tecnológico deles, atraindo empresas de tecnologia e gerando empresas de tecnologia. Ou Uhum, seja, o município investiu
em ter uma incubadora de empresas, e lá eles têm a universidade lá, tem a Uhum. UTFPR, a Universidade Tecnológica do Paraná, apoiando todo esse desenvolvimento junto com as universidades privadas também, as faculdades privadas, e eles tiveram essa capacidade de ter a visão de que, opa, o futuro de Pato Branco é pela tecnologia, e Uhum. isso numa cidade do interior. Então, é hoje um dos projetos que eu diria assim de referência do que a gente apoiou para o desenvolvimento. Aham. É, Que tem, mais? tem também uma rede de parques tecnológicos no Rio Grande do Sul. Então, a gente apoiou parques tecnológicos em Novo Hamburgo, em Lajeado, em Santa Cruz do Sul, em Passo Fundo, em Pelotas, em Santa Maria, em Ijuí. Pode ser até que eu tenha esquecido alguma das cidades aí, mas eu tive que rodar todos esses projetos acompanhando a implantação desses parques tecnológicos. Então, tem uma rede de parques Isso desde tecnológicos. 2006? E isso de 2016, Ze- de 9 a 2009 a 2016 eu 2016. tive acompanhando. Mas assim, esse programa de parque tecnológico, como eu falei, existe há mais tempo. Ou seja, o Aham. primeiro edital que falou de parque tecnológico foi em 1984 pelo CNPq, Uhum. né? E a partir daí veio construindo esses ambientes. Tem um dos parques tecnológicos, inclusive, que eu visitei, foi de Itajubá, Uhum. Minas Gerais, também tem. E Itajubá está ali, a universidade, a Unifei, está do lado de Santa Rita do Sapucaí, É que a é avó uma, de Santa Rita. exatamente, é uma cidade Eu já fui pequena, lá. 35 mil habitantes. Eu visitei lá 2 vezes a incubadora lá da prefeitura, que Aham. foi Lá eles são desenvolvida, conhecidos, né, o por... Vale da Eletrônica Brasileira. Aham. E aí tem o Inatel, né? Que é Uhum. onde formam aí os engenheiros de telecomunicação, que eu diria assim, de referência hoje no Brasil, Vem saíram de de lá. lá. Muitos Nossa, que saíram de lá. legal. Vou pegar esse corte e vou mandar pra minha avó. Ela vai ficar muito feliz de saber disso. Eu amo a Santa Rita, sempre É, fala de lá. Santa Rita é assim, a cidade. Eu tive lá. O mais interessante era ver, por exemplo, na incubadora, os meninos que saíam, eles ainda não tinham nem entrado na universidade. Uhum. Perguntava, qual, Em Santa Rita, da família do vovô, sabia, né? Essa universidade. Não, eu sei. Sabe? Aham. ficou, É, ficou feliz lá. ficou feliz, animado. Aham. É, é, Vai lá. assim, é uma cidade que respira a inovação. Aham. Então, a meninada já saía Da universidade. não, antes mesmo de entrar Antes na da universidade. universidade, Aham. eles já queriam empreender. Caramba. Então, assim, você tinha startup lá que era tocada pelos meninos do ensino médio, Caramba, que legal. né? Startup voltada para a área de tecnologia em hardware, usando tecnologia de telecomunicação, para desenvolvimento de novos negócios. Então, você pergunta, que faculdade você quer fazer? Não, eu quero fazer minha startup dar certo. Aham. Não era mais o foco na universidade, era o foco em desenvolver o próprio Desenvolver. negócio. Eu vou estudar, vou para a universidade para aquilo que tiver a ver com o meu negócio, que eu Aham. precisar de conhecimento da universidade. Sim. Mas o importante para mim é fazer a startup dar certo. Eu gosto dessa mentalidade. Assim, ela é totalmente diferente, né? Tá, pô, essa Santa Rita, que mais? Bom, Você participou de todas, praticamente. o Parque Tecnológico da Bahia, acompanha a construção do Aham. Tecnocentro, que é um parque, que é uma estrutura do Parque Tecnológico do Governo do Estado, e também a implantação dos laboratórios de motores e de novos materiais e elétrica lá do Cimatec, Senai Hum. Cimatec. O Senai Cimatec foi uma das primeiras unidades Embrapi do Brasil. Por quê? Por causa da estrutura e da capacidade que ele tem de apoiar a indústria. Então, ele já apoiava na época a Ford, que estava lá. Então, os testes dos carros da Ford, teste de material, de toda a parte de eletrônica, né, para ver se o carro, qual era o comportamento do carro em baixa altitude, no nível do mar, comportamento dos carros Aham, em no altitude, desenvolvimento em em altitudes. altitude, né? Aham. Então, eles tinham essa parceria com a Ford e também com a Petrobras na parte de desenvolvimento de combustíveis Hum. e teste de motores. Que a gente é referência mundial pelo etanol, né? De desenvolvimento de Exato, exato, biocombustível, que é exato. o combustível perfeito, assim, né? Hum, Que ele tem o ciclo completo. Exato, por ser mais ambientalmente renovável, né? Renovável, é. É, assim, essa estrutura, né, do Cimatec, o Cimatec, ele tem toda a estrutura de formação desde a base, Uhum. né, era do primário até o pós-doutorado.
Então, massa. e eles estão expandindo muito essa estrutura de parque tecnológico deles. A última conversa que eu tive com eles agora recente, eles têm um modelo, inclusive, parecido com o do Biotic, do desenvolvimento imobiliário de outras áreas de expansão desse parque tecnológico. Ah, eles foram para uma área urbana e aí depois eles estão Isso. expandindo para uma área E que então não estão é. expandindo em áreas que eles têm ali próximas para o desenvolvimento do parque lá dentro de Salvador. E tem algum caso de algum parque que não deu certo e que gerou aprendizados para os outros parques para desenvolvimento? Ou, em geral, o governo investe até ele começar a pegar atração e dar Bom, certo? vamos lá. Nós temos aí aproximadamente 55 parques, né? Aham. Eu acredito que desses, talvez 10 sejam capazes de se sustentar financeiramente. Hum, A maioria depende de recurso público. hum, Então, eu diria que tem muitos parques ainda para dar certo, entendi. tá? Que ainda estão no início dessa jornada. Isso, exatamente. Ou seja, para virar essa chave, para se tornar autossustentável. Uhum, Tanto que o desenho do Biotic a gente pensou justamente nessa jornada, ou seja, eu quero que ele já nasça autossustentável e não dependente de recurso público para o seu desenvolvimento. Então, mas óbvio que nessa fase inicial, até construir os aham. primeiros prédios, tem uma dependência de recurso público, É o governo mesmo é que o tem que governo investir, né? mesmo quem está investindo, é a TerraCap que está apoiando. Uhum. Então, até virar essa chave, mas assim, tem um desenho, tem Mas uma. esses outros não chegaram lá ainda por questão de maturidade ainda, não por dar algum problema, o projeto parar, as pessoas saírem e abandonar, alguma coisa assim. Assim, tem algumas dificuldades por modelo, tá? Hum, E aí isso entra a questão da escolha, por exemplo, da Biotic por ser uma empresa, uma SA. hum, Parques tecnológicos no modelo de OS, de organização sem fins lucrativos, ele está desenhado para captar recurso público, né? uhum. Então, Necessita que o governo sempre necessita que o fique governo colocando dinheiro. fique apoiando recursos. Mas o Porto de Recife não Ele já já consegue está. se sustentar, mesmo sendo uma OS. Aham. Por quê? Porque o governo cedeu para ele os imóveis. Então, ele recebeu, por exemplo, o prédio lá que foi do Banco do Estado, né? E toda a exploração imobiliária desse prédio é feita pela gestão do parque, pelo núcleo de Uhum. gestão do Porto Digital, que é uma OS. E aí o governo não precisa mais agora aportar capital. Exato, aí eles conseguem se sustentar a partir dessa estrutura, Aham. né? Mas assim, eu diria que isso ainda é pouco comparado, por exemplo, ao que o Biotic vai ter. Então, na projeção do Biotic, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de receita anual. Vixe. Então, eu falo que assim, Isso em quanto tempo? isso quando ele entrar, digamos assim, em voo de cruzeiro, né? Depois de 7 anos da construção dos Ah, primeiros tá. prédios, ele vira a chave da receita e tem esse faturamento. Uhum. E hoje, quais são os principais desafios do projeto para ele se desenvolver? Bom, eu diria que sim, o principal desafio é você conseguir carregar um ecossistema, Aham. né, construir um ecossistema para preencher isso. Porque não adianta construir prédios É, se tem que você ter não, gente. se você não tem gente, se Aham. você não tem as empresas. Outro desafio também é o poder público ter a consciência da importância desse ativo e apoiar. Uhum. Igual foi lá em Recife, foi dada isenção, foi reduzida a alíquota, né, de imposto sobre serviço para as empresas que estavam dentro do parque tecnológico. E Tá. isso ajudou a atrair as empresas para lá, Aham. né? Então, precisa fazer esse tipo O de. governo tem que estar O olhando para governo eles. tem que E quem olhar. que tem que estar olhando no governo? Bom, É o todo governador? incentivo passa pela Secretaria de Fazenda, né? Aham. Então, assim, a Biotic já está olhando isso, já tem conversas já de alinhamento com a Secretaria de Fazenda, mas Uhum. a palavra final sempre vai ser do governador, Uhum. né? Ele que vai dizer faz ou não faz, Aham. né? Mas já tem conversas para ver impacto disso e como e quais serão esses incentivos já em andamento já entre a Biotic e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Entendi. Então é trazer gente, o governo olhar, as Olhar. empresas irem para lá, apostarem que esse é o futuro mesmo. Esses são os principais desafios agora e já tem alguns projetos em andamento que são esses. Exato. E assim, parceiros como o World Trade Center, ele já é uma âncora que atrai naturalmente, né? Uhum. Porque as empresas estão vindo por quê? Porque elas estão buscando negócio. Uhum. Então, se está próximo ali desse, digamos, ambiente, né, que gera Uhum. negócio, é óbvio que elas vão querer vir para cá. Outro aspecto que Brasília tem, né? Brasília tem aqui os reguladores, né?
Por exemplo, as fintechs. Não faz sentido uma fintech ficar longe de Brasília, porque o regulador é o Banco Central, Tá é aqui. ele que vai decidir se ela vai ou não ter mercado para o negócio, para o produto dela. Uhum. Então, ela precisa se aproximar. E tem um hub de inovação que foi criado pela ASBAC, Hum. que faz essa aproximação com o Banco Central. Pelas BAC? É, Ah, a FENASBAC, na verdade, tá. né? A FENASBAC, que é a federação que reúne as Aham. associações do Banco Central, ela tem um hub ali no setor bancário sul. Hum. Tem uma aceleradora de fintechs. Caraca, não sabia. Então, Caraca, Brasília, você vai levantando pedra, tem uma aceleradora, tem uma incubadora, tem algum projeto legal acontecendo. isso. E aí o desafio é você criar mais, né? Ou seja, Aham. fazer com que esses ambientes sejam conhecidos, Uhum. que quem está aqui conheça e sabe que existe, saiba Uhum. que existe, né? Temos que trazer eles aqui para eles contarem como é que é esse desafio de fintech aqui com o Banco Central. Ah, vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer conectar lá com eles Pô, lá. se puder ajudar. É um parceiro com que a gente vem conversando, porque Uhum. faz todo sentido para o Biotic estar conectado com esse desenvolvimento aí das fintechs, né? Que maneiro. Pô, muito legal. E você me falou também que, além do Parque Tecnológico, você também tá hoje, tem outros projetos. Isso, na parte de cidades inteligentes, não por Aham. acaso a gente colocou esse conceito, né, de que o parque precisaria ter o conceito de cidade inteligente dentro dele, Aham. o Biotic, né, porque a gente já vinha trabalhando na Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, que nasceu em 2010, dentro da Frente Nacional dos Prefeitos, né, e essa rede ela foi expandindo, foi incorporando professores que trabalham com essa temática nas universidades, Uhum. né? E aí, em 2017, a gente fundou um instituto para ser mantenedor dessa rede, Ah, que que se é? chama IBRAXIX, Ah, né? Que é o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. Então, caraca. a gente tem um conceito, que é esse conceito de chiques, né? Chiques, que é justamente você colocar... Por que é chiques? Por que vem cidades humanas antes do inteligente? Porque as pessoas precisam estar no centro desse processo de desenvolvimento tecnológico das cidades. Total. Então, não é você botar tecnologia na cidade pela tecnologia. É. Você tem que colocar porque aquela tecnologia vai melhorar a vida das pessoas. Uhum. Ela vai servir, né? Melhorar a vida das pessoas não é na sua visão, é na visão da pessoa que está sendo impactada. Total. Né? Porque às vezes você acha que é melhor você ter um iPhone e resolver tudo na vida, ou um celular com conexão 5G. Não, às vezes as pessoas querem, eu não quero me conectar, não quero rede social, eu quero minha vida tranquila e pacata. Eu já vi até um outro telefone que ele não tem conexão com internet, e ele é tipo um touchpad, assim, ele é tipo aquele Kindle, só que ele é um smartphone, assim, que é isso, é da pessoa, né? A pessoa, ela não quer mais, às vezes, estar tanto nas redes, assim. Então não venha querer trazer tecnologia para mudar meu modo de vida. É isso. É aquele lugar de fala, né? É. A pessoa tá falando da perspectiva dela, já que é para ela, tem que ser da perspectiva dela. Exato. E aí É. construir essa cidade inteligente a partir do diálogo com a cidade, né? Com a população da cidade. Tá, é uma instituição. É uma instituição, é um Aham. instituto nacional, tá? Que a Ele gente fica aqui em Brasília, não? tem sede aqui em Tem sede aqui Brasília, também. mas a gente tá espalhado no Brasil inteiro, com os nossos vários conselheiros, participam do nosso conselho, professor Cristóvão Buarque, Hum, é um dos nossos conselheiros para a área de educação, gosto muito dele. o professor Sérgio Kofuji, que é o diretor do LSTEC, lá da USP, né? A professora Raquel Blumenschei, que é da arquitetura aqui da UNB, o Clóvis de Barros Filho, né? A Ana Carla Fonseca, que é uma das referências em economia criativa. Né? Caramba. Então, assim, a gente tem um time de peso Aham. para esse trabalho de desenvolvimento de cidades. E o nosso presidente, né, André Gomide, ele foi diretor aqui da Terra Cap, foi presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, já foi diretor de grandes empresas como Andrade Gutierrez, Odebrecht, e tem muito know-how, muita experiência nessa questão de juntar o público com o privado para desenvolvimento, digamos, de PPPs, de negócios que possam alavancar o desenvolvimento dos municípios. E Então, quais são os projetos que vocês estão executando hoje? a gente está executando no Espírito Santo, Aham. né, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o plano diretor de chiques da cidade, do município.
e a gente tem mais 5 cidades que a gente deve anunciar em breve. Ah, tá. Esse eu ainda não... Projetos em curso. Projetos em curso, são 5 cidades que a gente vai estar fazendo a implantação desse nosso conceito, não só o plano diretor, como também a implantação de alguns mecanismos, de algumas ferramentas para o desenvolvimento da cidade. Tá, e assim, de alguma forma, desculpa aqui minha ignorância, estou querendo aprender aqui contigo. Porque você fala muito você falou do Parque Tecnológico, desenvolvimento, que eu achei fantástico. Como se é pensado o desenvolvimento do Parque Tecnológico. E do outro lado agora você está falando de desenvolvimento de cidades inteligentes. Isso se comunica de alguma forma? Deu para entender que você tem uma base muito forte para ir para cidades inteligentes. O que diferencia a cidade inteligente e quais são os objetivos a serem alcançados com essas cidades inteligentes? Bom, o objetivo principal de uma cidade inteligente é melhorar a qualidade de vida da população, Uhum, né? Então, ela precisa trabalhar em várias frentes, porque melhorar a qualidade de vida é olhar a cidade como um todo. uhum, O que a gente fala é que as cidades elas trabalham em silos, ou seja, a área de educação está resolvendo o seu problema, a área de saúde está resolvendo o seu problema, e não se comunicam. muita integração. Exatamente. Então, a inteligência é essa integração, ou seja, você precisa que todas as áreas do município conversem, colocar todo mundo na mesma página, né, entendendo e utilizando as ferramentas de tecnologia, porque cada um compra a sua ferramenta de tecnologia, Aham. elas não se comunicam, Não resolve o problema e dali. e aí você vai para um processo aí de transformação digital, que quando chega mais para frente você vai ver que você só digitalizou aquela desunião, aquela falta de conexão que existia, Ah, né? Então você precisa trabalhar isso, a gente fala de forma multissetorial integrada. como que faz isso? Você, como que a gente faz isso? Criando, no caso, por exemplo, nos municípios em que a gente está implantando, a gente cria um comitê responsável por essa governança. Então, ele tem que ser instituído por decreto ou por lei municipal. O prefeito precisa estar engajado nesse processo, Aham. trazer os secretários e a comunidade para participar desse processo de decisão, Uhum. cria uma unidade gestora responsável por implantar o que esse comitê está decidindo, Aham. e essa unidade gestora é que vai cuidar dos projetos. É muito parecido, digamos assim, com essa estrutura de gestão de um parque tecnológico, Aham. só que É, olhando para a cidade, que maneiro. né? No parque tecnológico, o parque tecnológico ele tem essa estrutura de ter um comitê de governança, Aham. né? E tem a ideia de se ter o responsável por implantar tudo que é pensado nessa governança, né? Uhum. Então, é isso. Essa E partindo da base, né? Parece que assim pode mudar, o comitê mudar o objetivo de acordo com as necessidades assim me parece legítimo, porque é o ele comitê, né? tem que ser representativo, né? Ele, Exato. ele tem que estar representando os anseios da sociedade. Aham. Caraca, que maneiro. E vocês já estão desenvolvendo isso? Onde que é mesmo? Cachoeira de Itapemirim, Ah, caramba, né? como é que você lembra o nome de tudo isso? Mas a gente trabalha o dia a dia, O dia todo lá, o né? dia todo pensando nos projetos e desenvolvendo, a Aham. gente já incorpora, né? Já tá com... Já sabe de cor. Então, lá que vocês estão fazendo, vocês já conseguiram instituir essa governança? Sim, sim, já, Já. já já foi criada a governança, a gente está numa etapa agora de identificação de projetos para serem implementados no município. Uhum. E aí vocês procuram no próprio município. Isso. E, Quais são digamos assim, a gente identificou, né, quais seriam os projetos a serem priorizados, uhum. e a gente vai identificar a oportunidade de captar recursos e auxiliar o município no desenvolvimento desses projetos. Vai ver, então, o interesse do município e da cidade, do que eles querem desenvolver ali naquela região, e vai captar recursos para auxiliar esse desenvolvimento da própria região. Exato, exatamente. Caraca, que maneiro. E aí, assim, dentro do Instituto, a gente tem várias presidências responsáveis por desenvolvimento de cada uma das áreas. Uma delas, inclusive, que a gente tem é de uma estrutura que a gente chamou de Chics Bank, Ah. que é um desenho para apoiar o município a criar moeda digital, Hum. Para circular na para própria. circular no próprio município. Aham. Então, esse já é um conceito que já existe, né? Uhum. Hoje já tem mais de 70 municípios aí com iniciativas desse tipo.
Então, a gente tem hoje, dentro do Instituto, uma estrutura capaz de apoiar o município que quer, por exemplo, criar a sua moeda digital. E por que isso é importante para o município? Porque você vai fazer com que a riqueza permaneça ali, né? Quando você tem uma moeda própria, Aham. você consegue, por exemplo, pagar os benefícios que são pagos aí, auxílios, creche, auxílio moradia, por meio da moeda própria. E Uhum. aí essa moeda vai circular onde? Dentro do próprio município. Uhum. Ao invés dele receber esse recurso e ir para o município vizinho gastar, e isso vai ajudar o desenvolvimento da economia local. Aham. Isso é por blockchain, não? A ferramenta que utiliza a tecnologia que está por trás disso, ela utiliza blockchain. Utiliza blockchain. Pô, então é maneiro que ainda dá para poder rastrear o dinheiro, se foi desviado alguma coisa, se foi bem aplicado ou não foi bem aplicado para melhoria futura, né? Dá para Isso. trazer muita vantagem. E o blockchain permite, né? A ferramenta que permite você saber onde que o recurso foi gasto. Aham. Então, cada centavo monitorado, além, né, de dar transparência e segurança Transparência. para quem está utilizando ali a ferramenta. Eu lembro quando eu ouvi falar de blockchain, eu comecei a entender sobre isso. A primeira coisa que me veio foi, caramba, para o governo vai ser excelente, né? Para a gente vai ser excelente, porque a gente sabe onde está o nosso imposto sendo gasto. E então, se alguma prefeitura quiser, por exemplo, conversar com vocês, a IbraChix, né? LibraX. Ah, vocês estão abertos para conversar com prefeituras que têm essa necessidade? Porque tem muita prefeitura aqui no Brasil, né? Tem. A gente tem conversa com várias, tá? Eu Imagina, vocês já estão bem, bem desenvolvidos aí. Tem alguns aí, né? A gente tem lá pelo nosso site, é o nosso canal de comunicação, né? Uhum, Então tem lá o contato, o pessoal entra em contato por e-mail dentro do ibrachix.org.br, uhum, né? É lá que a gente recebe as mensagens e faz os contatos, manda para a área, né? Depende de qual é o projeto, qual é o interesse da prefeitura. uhum, E aí vai para a área responsável e a gente faz o contato e inicia essas tratativas, né? uhum. Porque é muito isso, ou seja, é um projeto, é uma construção, né? Do que é que vai ser desenvolvido naquele município. Não tem uma resposta pronta. Sim, Para sim. cada tamanho de município, para cada necessidade, você precisa construir algo novo. E aí a gente utiliza justamente esse conhecimento, essa capacidade que a gente tem com os nossos pesquisadores, doutores, que estão ali o tempo todo pensando nessas soluções. E Uhum. a gente tem uma rede grande, são mais de 500 pessoas no Brasil inteiro, No IbraChix. no IbraChix. Caraca, muito grande isso mesmo. Que maneiro. Pô, fiquei até. Você traz tanta notícia boa, né? A gente não é acostumado a ouvir tanta notícia boa. É, e também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode te procurar, né? Para responder ou não. Tem rede social, como que é? Na minha rede social tem o Instagram, né? Uhum. @Ideraldo Luiz, com Z, Ideraldo é com H, Aham. né? Então, H no início, Z no final, Ideraldo Luiz. E tem também no meu LinkedIn. No LinkedIn é onde eu mais recebo contatos, né? Aham. Ideraldo Luiz de Almeida, tá lá o meu nome completo, você vai me encontrar, pode chamar lá que eu respondo. Tenho o maior prazer em conversar com todo mundo. Conversar com todo mundo, que maneiro. Então, pô, prefeitura. Ah, fiquei com uma dúvida. É, esses projetos de cidade inteligentes, a gente está falando de prefeitura, então, beleza, verba municipal. Existe também apoio, geralmente, verba dos governos e da União? A FINEP já fez um edital de apoio, apoiando 8 cidades, tá? Uhum, Então, tem projetos em desenvolvimento nessa área, tem vários municípios já fazendo, por exemplo, seu plano diretor de cidades inteligentes, tem uma parte de certificação de cidade inteligente também, que é apoiada pela BNT. Então, uhum, assim, tem o próprio município investindo nesse desenvolvimento e a gente está tentando desenhar com o governo federal algumas políticas públicas para isso. A gente quer, uhum. inclusive, fazer um projeto piloto, aproveitando como referência esse de Cachoeiro de Itapemirim, para a gente fazer pelo menos 2 cidades em cada região do Brasil, Hum. né? Então, tem conversas já que a Com gente... com a União aportando ali. Isso, com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A Aham, gente está conversando com eles, que né? maneiro. Para ver se a gente consegue colocar um projeto piloto disso, mostrando que é possível fazer, Uhum. entendeu? E os estados também
Também existe algum incentivo financeiro dos estados para esse desenvolvimento dos municípios? Já tem alguma coisa nesse sentido? É uma oportunidade? Assim, eventualmente tem um ou outro dos estados, por meio das fundações de amparo à pesquisa dos Hum, estados, mas, assim, como política mesmo, a gente não vê muita coisa acontecendo, não. aham, Né? Tem a cidade mesmo tomando a frente, querendo fazer, o prefeito que quer aham, mais o mostrar. município ali. Isso, quer mostrar que a sua cidade é inteligente, que ele é um, Aham, um prefeito que está antenado aí com as novas tecnologias, com o que vem do futuro, mas o risco que tem é justamente isso, é o prefeito estar antenado com as tecnologias e querer empurrar a tecnologia na população. E é isso que a gente não quer. aham, não é esse o caminho, Não né? é esse o caminho é o planejamento. Uhum, Pense primeiro a cidade, planeje, olhe o que é. A tecnologia ela é ferramenta. uhum. Ela não é o Ela resultado não em é o si. fim, né? Ela é o meio. Exatamente. A Aham. mesma. E vocês apoiam os municípios, as prefeituras, para captação de verba federal ou para entendimento de quais são as outras verbas que eles podem estar Sim, aceitando? sim. Isso a gente ajuda a desenhar, olhar e identificar onde é que tem fundos para isso. O BNDES tem também Uhum, recursos para as prefeituras para o desenvolvimento disso, né? Então, recurso de empréstimo do banco. Então, tem várias fontes aí, tem fontes internacionais também que apoiam esse desenvolvimento. Só que você precisa ter um projeto. hum, Precisa ter um projeto estruturado para poder fazer a captação. Não é só porque eu quero fazer claro. que um organismo vai me dar dinheiro. Tem que ter Então, tudo, né? Tem que ter o isso, projeto, tem que ter o espaço, tem que ter a vontade do município, tem que ter vocês ali para apoiar nesse desenvolvimento. exato. A gente está ali para apoiar, para ajudar a fazer isso, mas é isso. O gestor ele precisa decidir o que ele quer fazer. Aham. Ele fala assim, se o prefeito não comprar a ideia de fazer a cidade dele uma cidade inteligente, não adianta conversar com nenhum secretário. Faz sentido, né? Quantos municípios tem no Brasil, sabe? São 5.570. E quantas cidades inteligentes estão conversando com vocês? Bom, aí número assim vai ser difícil de eu te falar, mas a gente tem conversa com mais de 30. Mais de 30. Pô, prefeitura, oportunidade aí, né? Os caras tem que ter pelo menos 10% disso daí logo, né, para a gente Uhum. poder desenvolver. Já que a gente quer um Brasil diferente, muitos empresários, pessoas que a gente vem conversar aqui, o sonho é que o Brasil vire um país de primeiro mundo. Acreditam nesse desenvolvimento de cidades inteligentes e do empreendedorismo como a saída para a gente chegar lá. Uhum. E esse é um projeto que faz todo sentido para a gente se desenvolver, né, desenvolver os municípios. Tem esse tanto de município, então, pô, essa é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Ah, Tem com que ter certeza. muito mais. O governo tem que pegar isso e falar assim, vamos fazer isso vezes 100 aqui, vamos desenvolver isso pra caramba. Com certeza. Um dos desafios, inclusive, é, por exemplo, levar a conectividade para os municípios. Hum, E a gente tem alguns parceiros para auxiliar nisso. Então, tem um parceiro que consegue colocar o 5G no município. hum. No Paraná, em São Paulo e em todo o norte do Brasil. Então, os municípios que estão nessas Que quiserem regiões, que 5G, quiserem 5G, pode conversar com a gente que a gente abre as portas para conseguir fazer o desenvolvimento de um projeto que leve o 5G para lá. Até porque se a gente pensar nessa questão de levar tecnologia, sem tecnologia de georreferenciamento, né, de uhum. localização, não vai ter Uber, não vai ter iFood, não vai ter soluções tecnológicas que possam ser implantadas naquele E o município. que vem no futuro também, né? Porque se a gente não tiver tecnologia de ponta, como é que a gente vai desenvolver a próxima tecnologia de ponta? Né? Então a gente tem que ter, se o município quer ter tecnologia de ponta, as pessoas têm que estar trabalhando no 5G para poder aproveitar o máximo disso para aquele município e aí depois para o estado, depois para a União, depois para o mundo, que a gente vê vários projetos acontecendo isso. E é uma porta aberta para o mundo, né? Ou seja, a conectividade você conecta com o mundo inteiro. O mundo inteiro. O cara, assim, tem projetos que aparecem aqui que você fala assim, não, esse projeto pequeno aqui, de repente o projeto explode, o negócio fica gigante e ninguém dava nada, né? Então, ter acesso à tecnologia na prefeitura é fundamental, né? Assim, se você quer desenvolver a sua prefeitura, você vai ter que ter 5G ali. Esse é um exemplo, É. né? De todos os outros. Você falou isso do banco também, muito interessante esse do banco. Eu não consigo entender por que uma prefeitura não iria querer
esse projeto, porque se ela é transparente, ela é verdadeira com a sua população ali, pode ser até motivo de campanha, falar, então vamos trazer transparência, o meu governo vai ser para trazer transparência não só para agora, mas para agora e para sempre, porque depois que entrou nessa forma de blockchain, não tem mais como sair. É. É isso. Beleza, pô, caraca, agora acreditando mais no Brasil, termino aqui te agradecendo, obrigado por contar um pouco desses seus projetos, das coisas que você passou aí da sua vida, compartilhar um pouco da sua história. É muito, muito legal saber, fico mais animado ainda com as coisas que estão acontecendo, então, pô, muito obrigado aí por tudo. Obrigado, eu que agradeço. Uma honra estar aqui no ecossistema of Startup. startups. É isso, beleza. Obrigado, valeu. É isso.